Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Lembrando que a série é Salmos 46, injetado na veia, amém ou não? Quem está sentindo o Salmo já no seu vida, do seu espírito? Já praticando, já recebendo? Primeiro episódio, nós vimos aí a força do Salmo, né? Como Lutero também usou, como o Salmo é forte. E ali aprendemos a ter a convicção na presença de Deus. Saber que Ele está presente nos momentos ruins e bons, nas vitórias, nos desafios, nas dores, nas alegrias. Domingo passado, nós continuamos ali no versículo 2 e 3, e colocamos ali, além dessa convicção, né? Saber que a convicção em Deus tem que ser maior do que todos os cenários. O cenário pode ser o mais atribulado possível. Eu não posso perder minha fé, o meu ânimo, a minha credibilidade com Deus, porque eu aprendi antes que Ele está comigo. Deus está conosco. E hoje, episódio 3, para encerrar essa série, Salmo 46, injetado na veia. O tema, para quem gosta de anotar: onde Deus habita, encontramos socorro e paz em meio às tribulações. Diga comigo: onde Deus habita, eu vou encontrar socorro e paz em meio às tribulações. Hoje nós vamos ler o restante do Salmo 46, capítulo 4 e 6, o 8 e o 10. Eu não vou ler o 7 e o 11 porque ele vai no primeiro episódio, né? A presença de Deus. Então, Salmo 46, do 4 ao 6 e do 8 ao 10. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nesta cidade ou nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingido. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Deus ergue a voz e a terra se derrete. Vinde e contemplai as obras de Deus, o Eterno, os seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado em toda a terra. Amém. Pai, fala conosco. Complementa, Senhor, essa série, injetando na nossa veia espiritual o Salmo 46. Para vivermos essas grandezas, para vermos novas oportunidades descortinando e entrando a elas, Pai. Que nós possamos nos aproximar, sabendo que o Senhor está conosco. E a Senhor pertence toda a glória e honra, em nome de Jesus. O Salmo 46, a primeira parte do 4 ao 6, que nós lemos, ele diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E nessa cidade o Eterno, e por isso não poderá essa cidade ser atingida. Ao romper da aurora, no nascer do dia, ele virá em seu socorro. O versículo 6 diz: nações se agitam, reis se abalam, e Deus ergue a voz e a terra se derrete. É interessante, semana passada nós falamos dos dois versículos que antecedem, o versículo 2 e o versículo 3. Foi a base do episódio 2, e ele diz assim: portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes se encrespem, as águas se lancem com fúria como contra os rochedos. Então você vê que há uma mudança do 2 e o versículo 3 para o 4 em diante. Hoje nós vamos entender e viver, passar a viver isso, que onde Deus habita é certo,
infalível que o socorro virá. Onde Deus habita, a paz que excede todo entendimento se manifesta em meio às tribulações. A primeira coisa dessa noite é alterando a atmosfera. Fala comigo, alterar a atmosfera. A atmosfera espiritual, que é a que nós falamos, é quando há uma conexão com o mundo espiritual. E na verdade pode ser benigno ou maligno. Quando você chega num lugar onde tem a presença do inimigo, onde sacrificam a ele, aonde a manifestação dele, a atmosfera daquele lugar, quem já passou por isso sabe, fica carregada, fica pesada, a gente começa a arrepiar, há uma opressão naquele lugar. Você chega numa casa para visitar e fala, tem uma opressão aqui. Mas também quando nós temos a convicção da presença de Deus e sabe que Deus habita naquele lugar, quando você chega, você sente uma atmosfera de paz. Nossa, que lugar gostoso, que família abençoada, né? Que lugar bacana. Eu senti aqui uma atmosfera boa, senti coisas boas. Isso é atmosfera espiritual. E nós temos que alterar essa atmosfera, ou entender como ela é alterada, para que a gente possa conquistar mais. Então, quando eu pego o versículo 2 e o 3 do domingo passado, ali ele estava narrando o caos do salmista. É um caos. Ele diz, olha, nada temeremos, ainda que a terra trema. Imagina a terra tremendo. Eu falei com vocês de quando a terra balança em alguns países, os terremotos, os maremotos. Quem já passou por isso sabe o desespero de tudo mexendo debaixo dos seus pés, coisas caindo. Então ele está dizendo de um cenário onde a terra treme, os montes vão afundar o coração do mar, ainda se as águas vão se lançar com fúria contra os rochedos. Ele está desenhando um cenário até o versículo 3 de luta. Parece a vida de Jó naquele momento que ele foi provado. Um momento que muitas vezes a gente passa na vida. As águas batendo no rochedo. Aquele momento que ficou desempregado, ou a empresa vai mal, ou o casamento está ruim, ou os filhos estão perdidos, as coisas não dão certo, vem a doença, vem um problema, vem um desgosto, vem uma angústia, entra a depressão, entra a vontade de tirar a vida, e não consegue se encontrar, consegue ver um passando mal, outro adoecendo, outro caindo, as coisas como esse rochedo lançado ao coração do mar. Esse é o cenário que o salmista traça aqui para nós, que ele mostra aqui para nós. O cenário que muitos de nós já vivemos, ou alguns estão vivenciando nesse momento. A atmosfera do versículo 2 e 3 é horrorosa. É de tsunami, é de falta de segurança, de incerteza, de dor, de medo. É o que há. Mas quando ele muda para o versículo que nós lemos hoje, o versículo 4, ele muda a atmosfera de forma extraordinária, sem pedir licença, sem nada. Ele só começa dizendo, há um rio. Pensa comigo, montanhas caem na água, gerando tsunami, a água batendo no rochedo com muita força, muito mais alto e maior do que nós. Tensão, você está naquela tensão, aí de repente você olha e o cara fala assim, do nada, ele narrando que está tudo ruim, ele fala, há um rio. Talvez eu fui pescar no mar, os caras me chamaram, lá em Vila Velha eu fui, nunca tinha ido, achei que ia ser um barco, a porqueirinha de um barquinho, subiu 4 nele, e nós fomos. Samuel estava comigo, meu filho, acho que nunca teve tanto medo na vida dele. E quando nós bateu lá mais por longe, que não via mais nada lá, gente, o mar resolveu subir. Não sei se alguém já passou isso, mas num barco porqueirinha, aquilo, meu irmão, fazia assim, ei, baixava, e a onda entrava lá dentro e voltava, e não tinha como voltar. Samuel tremia, tadinho. Agora que a mãe dele está sabendo, nunca tinha contado essa história. Vou apanhar em casa. O Flávio, seu irmão. O Flávio, irmão dela, também estava. Deve ter olhado para mim e falou, cunhada, é isso, ó, aonde ele me trouxe. Eu sei que enquanto estava todo mundo com medo, eu cheguei na ponta do barco e comecei a gritar, Ihu, Ihu! E ele fazia assim no bico, eu estava lá no bico dele, e o povo ia me olhando tudo doido. Rapaz, mas aquele trem não é fácil não.
Aí você imagina que aí você está naquela tempestade no meio do mar, aquela loucura, e o cara vira a atmosfera e fala: há um rio. O que é um rio comparado ao mar? Calmaria, sim ou não? Calmaria. O mar naquele envolto e o rio naquela calmaria. Essa visão de no momento em que a sua vida está atribulada, mas que você aprendeu na primeira que Deus está presente na tribulação na nossa vida. É que você aprendeu que o cenário não pode alterar a sua fé. É que você fica na ponta do barco gritando: Ihu! O capeta fala: esse é louco, mais louco do que eu. É um rio. Ele muda a atmosfera espiritual para nós no Salmo. Nesse versículo ele revela essa mudança fantástica. Está tudo jogando no mar, o rochedo está sendo abalado, o mar está revolto, mas há um rio. Imagina, queridos, agora na sua mente, um rio calmo, as águas descendo calmamente, transparentes, e você está com a vida atribulada, e você vê ali aquele rio no curso, aquilo te dá uma paz, sim ou não? Eu gostava muito de pescar, a coisa mais boa é você chegar no rio, você está dentro do barco e vê o pôr do sol, aquele rio calmo, não é verdade? Você jogando aquela varinha feito bobo, esperando uma hora. Aí você está sentindo paz, sentindo que Deus está no controle, que Deus está no domínio. Cara, sabe, nós podemos entender que existe uma paz e uma alegria onde Deus habita. Ele começa dizendo: há um rio. Ele falou: diferente da tempestade, da loucura da sua vida, há um rio. Há um rio. E eu quero reforçar essa atmosfera que ele vira a chave nessa noite, em Apocalipse 22, de 1 a 2, que explica isso melhor. Então o anjo mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. É no momento que a tempestade e os mares da sua vida estão poderosos, é que o rio que vem do trono, se Deus habita, ele vai chegar até você. E o rio que vem do trono de Deus, aonde ele passa, ele gera milagre, ele gera cura, ele gera libertação, ele gera fé, ele gera certeza que Deus está conosco, que Deus habita conosco. O rio de Deus está apto, ele continua passando, ele continua à disposição. E quando eu entendo isso, e eu tenho convicção que Deus habita em mim, eu completo com outro versículo ao meio da tempestade dos mares da vida, dizendo que dentro de nós vai sair, vai fluir um rio de águas. Vai combater a tempestade dos mares, vai combater a loucura dos rochedos contra nós. Ele continua dizendo no versículo 2: e que passa no meio da rua principal da cidade. Como ele foi detalhista. Ele estava tendo uma visão na ilha de Pátmos, João, preso, mas eu amo a Bíblia ela está em detalhes. Ele faz questão de dizer: olha, na rua principal, porque para mim a rua principal de uma cidade, geralmente, ela leva à prefeitura ou à câmara, aonde governa. A rua principal, ela atravessa a cidade. Ele está dizendo: esse rio, ele corre pela rua principal, porque ele sai do trono da majestade. Não é um rio qualquer. Deixa esse rio, vire essa atmosfera hoje e diz: há um rio na minha luta, há um rio chegando para mim, há uma água que desce do trono de Deus. E ele diz: e de outra e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores servem para curar as nações. Quando eu deixo Deus habitar em mim, e essa fonte de água começa a brotar, junto com ela vem a cura da minha alma, a cura do meu espírito, a cura dos meus pensamentos, a cura do meu corpo. Eu preciso compreender essas coisas. Por exemplo, imagine uma pessoa que em meio a uma crise financeira gigantesca, está perdida, está sem noção, não consegue nem ir à igreja mais, está desesperado. E crise financeira geralmente abala relacionamentos, abala a confiança da pessoa. Quem já passou sabe.
E aí você pega o salmo, ele diz: a um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde ele habita. Então quando ele vai para a Bíblia, ele pega o Salmo 46, ou ouve lá no Spotify, e ele entende, isso entra no coração. Eu tenho insistido com você, que o culto de domingo não seja algo que você vai esquecer na quarta, na quinta, na sexta, mas seja algo que você vai viver, vai ouvir de novo, vai ler de novo, vai meditar, vai fazer com que a palavra esteja guardada no seu coração. O salmista Davi disse: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele está dizendo, por outro lado, se a palavra está no meu coração, eu não faço nada contra a tua vontade, então o seu rio de água virá sobre a minha vida. É isso. Eu preciso abastecer minha alma, abastecer meu espírito. Não é só ouvir aqui e sair daqui, não. Então a pessoa que estava nesse desespero em qualquer área da vida, ela troca o desespero para que esse rio corra nela, para que ele alcance ela, para que Deus habite nele. Ele troca o desespero por um momento, por um tempo maior, diariamente, de leitura da Bíblia, de oração. O problema é que quando a dificuldade chega, quando o mar bate no rochedo, quando a onda sobe, o que a gente menos faz é orar. Muitos param de ir na igreja, muitos param de orar, não tem força, estou dopado de remédio. Não, meu irmão, esse rio é quando você dobra o joelho, está tudo acabando lá fora, está tudo caindo lá fora, mas você está de joelhos clamando, orando, se alimentando, abastecendo, lendo a Bíblia, que vai te dar promessas que quando você libera acontecem, vai renovar sua vida, vai renovar sua alma. Essa pessoa então que estava fraca, caída, debilitada, ela sente a presença de Deus como um rio brotando, e ela começa a ter alegria. É igualzinho lá em cima em Apocalipse, o rio passa e a cidade se alegra. Deus deseja alegrar a sua alma, Deus deseja alegrar a sua vida, Deus deseja alegrar a sua saúde, Deus deseja alegrar a sua mentalidade, Deus deseja alegrar a sua família, Deus deseja alegrar os seus sonhos, Deus deseja alegrar seus filhos, Deus deseja alegrar o seu ministério, Deus deseja entrar com um rio de água viva. Aí o versículo 5, depois que ele virou a atmosfera que era de medo, agora é de paz no rio. Nós vemos que Deus habita no meio da cidade. Quando ele habita no meio da cidade, ele diz que a cidade não pode ser abalada. Ele não diz que ela não pode ser atacada, mas ela não pode ser abalada. Quando o rio corre e Deus habita dentro de mim, isso quer dizer que meus pés estão sobre a rocha. Pode vir o vento, não é assim que a Bíblia diz? Pode vir o mar, pode vir as ondas, a ventania, mas eu vou ficar o quê? Firme. Então quando você está com Deus habitando, é igual essa cidade, ela não se abala. Isso me lembra que em meio ao caos, eu tenho que buscar a palavra para lembrar que Deus habita em nós. Tem muito crente vivendo como se Deus não habitasse, como se fazendo as coisas escondidas ninguém viu, mas Deus habita dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Como que Ele não vai ver? Como que Ele não vai saber? Quando você sente medo, Ele sabe. Quando você sente angústia, Ele sabe. Quando você sente incerteza, Ele sabe. Quando sua fé abala, Ele sabe. Eu já te ensinei, o que basta aqui agora é orar e ativar o que está em você, é chamar o que está em você. Aqueles que não creem em Deus, mas creem em outros espíritos, nos momentos de luta, eles incorporam aqueles espíritos malignos, eles fazem sacrifício àqueles espíritos malignos. Quem mais sofre nessa hora é as galinhas, principalmente as pretas, é que paga o pato. Eles invocam deuses falsos e nós
nos rendemos à dor, nós nos rendemos ao fracasso, nós nos rendemos à incerteza, nós nos rendemos à nossa fraqueza. Não, Deus habita em nós. Ativar, chamar, clamar. Tem gente que vê Deus como distante, como um velhinho no céu. Não. Deus está no meio da cidade, Deus está no meio da igreja, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua família, Deus está no meio do seu casamento, Deus está no meio dos seus negócios, Deus está no meio. Crê, absorva, viva isso. É palavra de Deus, é promessa dele. Muda a sua história, mude a sua visão, amplia a sua capacidade em Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: eu devo-te a paz, a minha paz eu te dou, não como o mundo dá. Não permita que o seu coração se preocupe, nem se deixe amedrontar. Jesus está dizendo: eu estou te dando a paz. Então, versículo 2 e 3, pois todo aquele medo. O versículo 4, eu entrei com um rio calmo, porque eu te dou a paz, que excede todo o... Quer dizer, não tem um ser humano, por mais inteligente que seja, que consegue entender quando Jesus dá uma paz a nós no meio da tribulação. Ninguém consegue. É como Jó disse: acabou tudo, ele deu, tomou, bendito é ele. Eu não é? É quando acabou o resto, os filhos morreram, mas ele fala: morreu todo mundo, mas o meu Redentor. Essa paz que ninguém atende, ninguém compreende. É onde Paulo fala ao morrer: eu quero ser pregado de cabeça para baixo, mas por ele ser um romano não podia. Que paz é essa? Você vai morrer. É quando Estevão está sendo apedrejado. Eu não quero nem saber que dor é essa, tomando pedra na cabeça, no corpo, pá, pá, pá. Ele olha para o céu. Ah, se fosse os crentes de hoje, que a gente vê na internet: oh Deus, manda fogo, queima tudo aqui, ó. Corta os pescoços, corta tudo. Ele olha com aquela paz que excede todo entendimento, debaixo do sofrimento e da dor, da humilhação. E ele fala: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que ninguém rouba. E João, lá em 1 Coríntios 6,19, confirmando o que eu te falei, você viver isso, que é um dos segredos para mudar a atmosfera. Você tem que decidir se Deus habita ou não habita. 1 Coríntios 6,19 diz: ou ainda não entendeis. Quer dizer, tinha pessoas na igreja de Corinto que não tinha entendido isso. Talvez tenha gente aqui que ainda não entendeu, está vendo isso aqui como mais uma religião, mais uma igreja que você frequenta. Não. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis mais a... Irmão, esse corpite não pertence mais a nós. É claro que aqui ele vai falar do pecado, da prostituição, do casamento, etc. Mas o princípio é o mesmo. Se o corpo não é mais nosso, é porque ele habita. E Deus não quer alugar o seu corpo nem o meu. Deus quer e deu direito e resgatou para sempre. Eu preciso entender se Deus habita ou não. Porque se eu sou uma pessoa que vem no culto domingo, que fala que sou crente, vou não sei aonde, mas eu xingo a semana inteira, eu maltrato todo mundo que eu vejo a semana inteira, eu roubo, eu minto, Deus está habitando nessa sujeira? Não. Você tem que decidir hoje: ou habita ou não habita. Para que esse rio corra, ele tem que habitar, porque a Bíblia diz que onde ele habita, o rio corre. Onde ele habita tem paz, onde ele habita tem alegria. Tem alguém? Então, João 14, 23. Jesus lhes respondeu: se alguém me ama, essa parte todo mundo fala, eu amo Deus, né? Eu amo Deus. Mas obedecer a minha palavra, essa é a parte que poucos fazem. Obedecer a minha palavra, eu e meu Pai o amaremos. Então nós viremos até Ele e faremos lá. Irmão, Deus quer fazer lar em você.
que a gente permitir que Ele faça lá, a nossa estrutura muda, a nossa visão da batalha muda, a nossa visão das tempestades muda. Mas eu preciso decidir hoje: Deus habita ou não habita? Habita só de boca ou habita de realidade? O que eu preciso limpar desta casa para que o Senhor venha? Porque a Bíblia diz que onde as trevas estão, a luz não fica. Onde tem luz também, a treva não fica. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para estar um dia crente, um dia não crente, um dia fiel, um dia não fiel, um dia em oração, outro dia na boate, na putaria. Um dia com a mãozinha levantada aqui, domingo, salva Deus, Senhor. Segunda-feira vai para o trabalho e põe um funk pesado. Agacha, não sei o que é. Tem alguém aí? O segredo que ele virou, que o rio, que ele dá calma, para ele vir, Deus tem que habitar. Mas não habitar só da gente achar que habita. Eu não posso acreditar que Deus habita em mim e não transforma a minha vida. Todos os dias, a gente vai se livrando de coisas todos os dias. A gente vai melhorando todos os dias. A salvação é um ato, a santificação é um processo. Alterar a atmosfera é ter convicção de que Ele habita em nós e revela a sua sabedoria a nós. Deus habita, eu não habito, queridos. Judas andava com Jesus, mas ele não permitiu que Deus habitasse nele. Sim ou não? Ele andou com o caminho, mas só gostou do atalho. Isso é Judas. Ele andou com a verdade, mas ele gostava da mentira. É isso que era Judas. A Bíblia diz que dentro da igreja tem trigo mas em nome de Jesus, todo mundo aqui hoje vai sair trigo, amém ou não? Aí o versículo 6 diz assim do texto base: as nações se agitam, o reino se abala, Deus ergue a voz e a terra se derrete. Vinde, um convite de Deus para nós: contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Deus dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros do combate. O que o salmista quer demonstrar para nós? Que Deus está acostumado a dar vitória ao seu povo. Lembra que você aprendeu lá no primeiro episódio, que o momento que ele escreveu esse salmo, foi narrando quando Israel, Jerusalém, estava tomada do lado de fora pelo rei Senaqueribe. Lembra disso que eu ensinei para vocês? Estava tudo sitiado, eles iam morrer, não tinha esperança, não tinha como reagir, não dava conta. Eles olhavam pelo muro e viram um mar de exército inimigo. No outro dia Deus veio, despedaçou, quebrou os carros e todo mundo fugiu. E um bocado morreu. Deus ainda é o Deus da vitória na nossa vida. Teremos aflições, mas não seremos abalados. Teremos aflições, mas no fim somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tem que absorver isso. Então o salmista nos dando uma dica, ou seja, trazer à memória as obras poderosas de Deus. Só traz as memórias poderosas quem lê Bíblia, quem sabe o que Deus fez de Gênesis e as promessas em Apocalipse. Tudo que Ele faz, porque quando você estiver passando uma luta parecida, você fala: Deus deu vitória para fulano na Bíblia. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã. É isso, a dica dele é nos mostrar que devemos confiar em Deus. O versículo 9 diz: Ele dá fim a todas as guerras. Que guerra você está passando hoje, meu irmão? Que guerra você está enfrentando? Cada um aqui, se pudesse falar, tem uma guerra pessoal. Guerra com pornografia, vício, homens e mulheres. Guerra com dinheiro sujo enchendo o seu cofre. Guerra com a língua que vai daqui do plano piloto de fofoca. Se eu não fofocar eu nem durmo, eu empodo, dá coceira. Acha que só pecar é só matar, roubar, adulterar? Não, meu irmão. A Bíblia diz que até o bem que você sabe que tem que fazer, se você não faz, você já pega. Troca tudo que é de Deus por aquilo que não é.
Então eu quero dizer para você que Ele dá fim a todas as guerras. Eu não sei qual guerra cada um enfrenta aqui hoje. Talvez uma guerra dentro de você. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que está acontecendo? Por que eu fui abandonado, abandonada mais de uma vez? Guerra em relacionamentos. Não tem vontade de voltar para casa. Um casamento enrolado, um casamento bagunçado, um casamento negativo, um namoro inconsistente com a vontade de Deus. Já namorou uns 200. Todo o exército filisteu. Ainda não achou ninguém. Porque você tem que esperar, meu irmão. Tem que acalmar. Você tem a guerra da sua mente. A mente mente, adoece, uma loucura, muita informação. Um dia você acha que você está bom, um dia você acha que está ruim. Um dia você acha que você é bonito, outro dia você acha que você é feio. Um dia você acha que vai dar tudo certo, outro dia você quer tirar a vida. Talvez a guerra contra a tentação, a guerra contra o suicídio, a guerra contra a incerteza. Qual é a sua guerra, meu irmão? Ajeite a casa, ajeite o lar que somos nós, para que Deus venha habitar. Você tem que acreditar hoje que Deus pode operar em todas as suas guerras e dar um fim nelas. Se Ele habitar e o rio correr, meu irmão, vai cumprir o versículo 5, parte B. Ao romper do dia, Deus virá em seu socorro. Quando você viver que Deus habita, crê que Ele está com você, eu te garanto, vai mudar a atmosfera espiritual da sua vida. Vai mudar a atmosfera de todas as áreas da sua vida. Alguém entendendo uma coisa? Precisa ter fé nisso. Acredita, Deus pode pôr um fim a todas as nossas guerras. Segunda coisa, eu preciso definir a minha posição. Diga, definir a minha posição. Tem que definir. Para a atmosfera mudar, tem que definir a sua posição. Senão a atmosfera não muda, ela vai ficando mais carregada, ela vai ficando pior, ela vai te enfraquecendo mais. Aí eu vou para o versículo 10 do Salmo 46, Salmo base. Deus dá uma ordem. Ele estava falando com o povo dele: cessai as batalhas. Em outras versões, cessai as suas guerras. Cessai as batalhas, para. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Eu serei louvado na terra. Irmão, se você mudar de vida e deixar Deus habitar ou não, Ele vai ser louvado pelos outros. Então por que a gente não entra nisso logo? Por que não joga o pecado fora logo? Por que a gente não joga o medo fora logo? Joga a incerteza, a religiosidade. Entra nessa onda. Ele vai ser exaltado no seu nome. Ele vai ser exaltado na sua cura. Ele vai ser exaltado através do seu milagre. Deixa Deus ser exaltado na sua vida, irmão. Fala, habita em mim, Senhor. Habita aqui dentro, Senhor. Eu vou jogar tudo fora. O que eu tenho que limpar, Senhor? O que eu preciso tirar, Senhor? Em outras versões ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem uma versão que ela diz assim: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. O sentido é o mesmo, vai ficar mais claro ainda. Aí quando você lê essas coisas, você pergunta: o quê? Eu parar de lutar? Comecei a lutar aos 9 anos, não parei nem um dia da minha vida. Todo dia tem uma luta. Tem uns que falam assim: pastor, todo dia eu tenho que matar um leão. Não é assim que fala? Outros falam: eu tenho que fazer de manhã para comer de noite. E é verdade. É verdade. Tem gente que mata um leão todo dia. Tem dia que ele não aguenta mais. Fala: leão, procura outro. Eu não estou bem hoje não. Vai para cima de outro, eu estou mal. Mas tem gente que tem as lutas constantes. Aí ele fala assim: ó, para de lutar. Nós somos condicionados a lutar. Aí a guerra. O que Deus está dando uma direção aqui é o seguinte, queridos, quando Ele fala: para de lutar. No Salmo 46, Ele diz: quando você entender que você não consegue, você não vai vencer com as suas forças, pare de lutar, se aproxime de mim e deixe eu habitar na sua vida. Deixa eu habitar aí, deixa eu fazer o lar. Pare, é isso que Deus está falando.
Nós temos que nos posicionar, por quê? Porque há batalhas que nós vamos lutar e vamos vencer com a força que vem de Deus. Há batalhas que nós vamos ter que parar e deixar Deus vencer por nós. Essa batalha contra Senequeribe, do texto básico, do que inspirou o salmista a escrever o Salmo 46, era impossível para eles. Era um mar de soldados contra uma porqueirinha de soldados famintos, cercados, sem água e comida, de trás de um muro. Não suportariam. Deus lutou a luta deles. A versão tem versão que fala assim: ficai quietos, parados. Eu fui olhar no hebraico, nesse texto e no outro texto que ele fala para Moisés, a palavra significa, presta atenção, lançar as mãos para baixo. O significado é lançar as mãos para baixo, cair as suas mãos, deixar relaxado as suas mãos. Fala a verdade, olha o significado quando Deus fala: aquieta. Por quê? Porque nós somos já dispostos e somos alienados por isso. A gente amanhece em qual posição? Defesa ou batalha? A maioria de nós, no sentido não de caçar briga com as pessoas, mas no sentido de que hoje eu vou para a luta, hoje eu vou vender mais, é ou não é? Hoje eu vou arrumar um emprego, hoje Deus vai mudar minha casa, hoje vou comer picanha. Não foi eu que prometi o cesto. Hoje vai dar certo, hoje eu vou mudar a história. Aí quando vem o ataque, a gente já está sempre esperando o ataque de alguém, do diabo, de qualquer coisa. Deus fala: baixa suas mãos. Tem momento de se posicionar para a batalha e tem momento de se aquietar. Será que essa luta sua não está demorando tanto porque você não entendeu que o posicionamento é se aquietar no Senhor, é esperar no Senhor? Acalme, queridos. É o que o salmista quer dizer: acalme, olhe para a palavra de Deus, olhe para o seu coração, enxergue que mesmo parece estar perdendo tudo, Deus está no controle. Primeira vez que eu quebrei, 95, 96, eu voltei, eu estava aqui em Brasília, cidade pequena demais, voltei para a capital, João Pinheiro, cidade grande. Voltei para lá, quebrado, cheio de dívida com a agiota. E aí, eu não gostava de crente. Lá na rua que eu morava tinha uma Assembleia de Deus, já contei para vocês. O crente na cidade pequena, cabo culto, eles acham que é dono da rua. Tem alguém de João Pinheiro aqui? Aquela avenida larga lá, Gessões. E aí, eu jogava o carro no meio deles, chapado de cerveja, eles pulavam para todo lado, gostavam. 96, alguém me chamou, eu estava desesperado. Você sabe o tamanho do meu desespero? Eu tenho uma criação boa, bem ensinada. Eu rapei a minha cabeça e falei: vou roubar um carro forte. Tem que confessar isso para você. Desesperado, devendo uma grana alta, tinha acabado de virar moeda e o juro era altíssimo. Vou roubar um carro forte, eu não sabia nem por onde passava isso. Nunca fui bandido. Eu rapei a cabeça, porque eu vi no filme. Vou rapar a cabeça. Naquela época não tinha câmera. Aí o epicentor começar o sul e fiquei pangiando um carro forte lá, cronometrando, igual o cara fez no filme. Menino, recém-casado, 20 e poucos anos, desesperado. E aí, estava em João Pinheiro, o pessoal falou assim: Manel, vamos ali, lá na casa do Valinhas, tem uma mulher do Rio de Janeiro que Deus usa muito. E ela vê o futuro, não sei o que e tal, a serva de Deus. Eu nem sabia que era serva de Deus. Eu estava tão desesperado, falei: vamos lá, não tem nada a perder. É isso que eu estou te pregando aqui hoje. Cheguei lá, uma senhora deixou nós numa sala lá, calma que só, eu agitado pra caramba e careca. E ela: tudo bem, tudo bem. Se apresentou, irmã fulano de tal, mora no Rio de Janeiro. Eu sabia que você vinha aqui hoje, Deus tinha me alertado que o motivo da viagem era te encontrar. Eu não entendia nada daquilo, ela falava no ouvido, sai no outro. E eu lembro que ela falou assim: olha, eu vejo lá na frente. Aí ela ria, eu ficava mais irado ainda. E ela dava uma risada boa. Falava: Deus vai te prosperar tanto. Eu vejo você falando de Deus para as pessoas. Um cara querendo roubar o carro forte. Pensei: deve ser da papuda. Você vai falar para pessoas, Deus vai te usar muito. Nem a Daniela sabia, né? Não, sabia depois que eu contei, mas na época não. Ela não era cúmplice, fiquem tranquilos. E a mulher falou: olha,
vai dar tudo certo, acalme o seu coração. E tira do seu coração esse negócio de roubar. Ele falou, você não pode ver o que eu estou vendo, mas calma, vai demorar um pouco, mas lá na frente Deus já preparou coisas boas para você. Eu arrepio até hoje. Aí ela falou outras coisas, orou e tal. Orou em inglês, francês, alemão, não entendi nada e tal. E aí, no final, ela falou assim, olha, você é um menino tão bonito, não rapa a sua cabeça, mas não. Deus não agrada disso, não. E sim, senhora, a alegria da Daniela, eu nunca mais rapei. Minha mãe ficou louca quando viu de cabeça rapada. Meu nariz já é grande, ficou maior ainda. Então, queridos, você tirar um tempo para ouvir Deus, nem convertido eu tirei um tempo para ir lá, que alguém me levou para lá. É um grande desafio para nós aceitar no meio das batalhas, acalmar, sim ou não? É muito difícil a gente acalmar na batalha, ver o parente doente, recebeu a notícia de um câncer, de um negócio, aquele negócio não tem mais volta, não tem como salvar aquilo mais, aquele amor da sua vida que acabou e você perdeu. Queridos, aquilo, acalmar, ficar quieto, abaixar as mãos, irmão. Você falar isso para mim é a coisa mais difícil do mundo. Deus me dando isso, eu vou pregar isso, Deus. Eu não acalmo nem quando está tudo bem. A coisa mais difícil para nós é um grande desafio, mas se a gente não aprender a soltar as mãos, quando eu abaixo as mãos, eu mando um recado ao mundo celestial, eu não posso mais, agora é você. Por isso que eu traduzo no hebraico, relaxe. Se nós não aprendermos, Deus não vai lutar as nossas lutas. Lá em Êxodo 14, de 13 a 14, acontece algo semelhante. Então Moisés encorajou o povo, dizendo, não temas, permanece firmes, e vereis o que Deus fará hoje mesmo. Fala para o seu irmão, fica firme, deixa Deus habitar, e você verá o que Ele vai fazer no alvorecer de amanhã. Você crê nisso? Diga amém. Para vos salvar a todos, porque os egípcios que vestes neste momento nunca mais verá. Deus combaterá por vós. Mandou se aquietar, baixar as mãos. Está desesperado, vê o Egito por trás e tem um mar para morrer. O que é que nós fazemos? Como vai fazer? Vai morrer, mão levantada, desesperada, não baixa, quieta. E ele diz, olha, Deus vai combater por vocês. Quanto a vós, acalma. Acalmai-vos, acalmai-vos. Quer ver Deus lutar? Acalma, baixa a mão. E o pior, fecha a matraca. Calai-vos. Tem crente que não sabe calar para Deus agir. Não para de resmungar, não para de murmurar, não para de falar mal, não para de contar a vida para todo mundo. Tem uns crentes que o negócio até dentro de casa sai espalhando para 20, 30. Para quê, irmão? Quer ver Deus agir? Baixa a mão e ó. Só abre para orar e para louvar. Se falar alguma coisa, minha vitória está chegando. Jeová está. Não, nem levanta. Jeová está aí. Entender que você está querendo guerrear, entendeu? Baixa a bola. Se fosse mineirinho, falar com você. Evangelho segundo mineirinho. Baixa a bola. Aquieta, acalma. Deus está nos dizendo hoje que quando nós abaixarmos as mãos, Ele vai entender que as nossas mãos estão desprovidas de todas as armas naturais para a batalha. Então Ele agirá em nosso meio. Baixa a bola. Hoje eu escutei de um pregador chamado Manuel Lopes, essa é dele. Há guerras em que nossa posição é condicionar a nossa mente subjugada a nossa fé. Quando Deus me deu isso, eu achei bom demais. Há guerras em que nossa mente é condicionar, que a nossa posição é condicionar a nossa mente subjugada à nossa fé. Tem que tomar uma posição para que a atmosfera espiritual mude para o nosso favor. Aí Jeremias 32:17 dá uma leitura boa para nós, uma promessa. Ó eterno meu Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com Teu grande poder e com Teu braço estendido,
nada é impossível para ti. Baixa logo as mãos, baixa logo a bola, fecha a matraca, que nada é impossível para o teu Deus. Ele vai agir. Encerrando, queridos, essa série, o Salmo 46, então, ele nos oferece uma visão completa do que é confiar em Deus. Que Ele é a nossa presença constante, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa fonte de paz. O Salmo deixa claro que nas maiores adversidades nós podemos nos apoiar nas promessas e no poder que Deus está conosco, aprendendo que Ele habita em nós, e o rio de água viva que cura, liberta e transforma corre através de nós. Eu espero de coração, você que viu as 3, você que ainda vai ver as outras, que essa série te encoraje a confiar em Deus, a buscar mais a presença de Deus, a reconhecer o poder de Deus e a encontrar a paz em meio a todas as suas adversidades, porque no amanhecer Deus virá ao seu socorro. Fique de pé em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que nunca declarou Jesus como o Senhor da sua vida? Para Ele habitar em você é a primeira coisa. Não é religião, é Jesus de verdade. Porque como Ele vai habitar? Ele falou: se você crer e você obedecer minha palavra, eu virei mais o meu Pai e habitaremos em você e faremos nosso lar. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, que eu preciso confessar com a minha boca que Ele é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com a boca eu confesso para a salvação e com o coração eu creio para a justiça. Romanos 10, 9 e 10. Se tem alguém que é esse Jesus, que vai liberar o rio sobre você, levante sua mão onde você estiver. Se tiver alguém que é Jesus, não tenha medo nem vergonha. Eu durmo em paz. Tem alguém? Alguém quer reconciliar, quer voltar aos caminhos, quer abastecer desse rio, quer ter paz? Tem alguém? Levante sua mão, em nome de Jesus. Não deixe para depois, nem para amanhã. Se Ele te chamar essa madrugada, sua alma está pronta. Se não tem ninguém, vamos adorar ao Senhor e depois orar. O sol se pôr e a noite chegar, tu és guia. Se a tempestade me afundar, tu és meu abrigo.
Amém. Queridos, nós teremos uma cantina lá fora. Tudo que você consumir ali hoje vai ser revertido para o departamento WID, que tem levado o evangelho, tem ajudado a Samaritana também, tem pregado nas ruas, tem visitado os doentes. Então faça um lanche maravilhoso que está lá e você vai ajudar o WID a avançar mais para abençoar vidas. Domingo que vem, às 19 horas, te convido a estar aqui de novo para cultuar a Deus. Levante suas mãos para o alto. Que este amor extraordinário, essa presença maravilhosa de Deus, a morada em nós, seja real todos os dias. Que o Espírito do Senhor nos conduza. Que você seja mais do que vencedor, mais do que abençoado. Que se posicione de forma correta quando tiver que levantar as mãos e guerrear, mas tenha sabedoria para quando tiver que baixar. Logo Deus chegará e te dará a vitória. Vá em paz, em nome de Jesus.